No primeiro fim de semana de realizações de convenções municipais, definido pelo calendário eleitoral, para que os partidos homologuem o nome dos seus candidatos a vereadores e a vice-prefeito e prefeito nas eleições deste ano, nenhum dos partidos cujos candidatos poderão ser mais competitivos em Fortaleza realizaram os eventos oficiais de homologação das candidaturas. Porém, importantes lideranças políticas do Estado participaram de homologação de candidaturas no interior cearense. A região do Cariri, a partir de Juazeiro do Norte, foi a que mais realizou convenções, sendo o município de Juazeiro do Norte o que reuniu as principais lideranças do Estado. Concentraram-se no mesmo evento. Ex-adversários apoiando o mesmo candidato. A convenção que homologou o nome do prefeito de Juazeiro, o Gleidson Bezerra, candidato à reeleição, foi uma demonstração de que a maioria dos partidos políticos no Ceará está aliada contra o PT. Vamos ter uma disputa boa em muitos dos municípios cearenses. Em alguns deles, a disputa será entre os dois principais aliados do governo, o PT e o PSB. Não é muito comum intriga política entre pais e filhos, mas elas acontecem e são horripilantes quando realmente acontecem. As que ficam restritas, as brigas políticas entre famílias, pais, filhos, que ficam restritas aos interesses pessoais. Eu prefiro ficar distante delas, não noticiá-las, porque acho feio, triste. Mas quando vai além do interesse político, do interesse meramente político, né, por envolver desvio de recursos públicos, a briga familiar não deve ser silenciada. Temos que denunciá-las. Há meses, desde o início deste ano, acontece uma briga na principal família política de Cascavel, o município de significância aqui próximo a Fortaleza. A briga envolve o prefeito da cidade, Tiago Lutiane Oliveira, sua mulher, a deputada estadual Luana Régia Ribeiro, e o ex-prefeito Tino Ribeiro, pai do prefeito e sogro da deputada. Tudo começou quando o pai, o ex-prefeito Tino, acusou o filho Tiago de desviar recursos da prefeitura de Cascavel em conluio com a mulher, a deputada Luana. Ele fez a denúncia pública. A briga saiu do ambiente caseiro e foi para as ruas, com esta denúncia do ex-prefeito, pai do atual prefeito, de que ele estava desviando recursos da prefeitura em conluio com a mulher, a deputada Luana Ribeiro. Depois ela tirou o nome de Ribeiro. Ela foi ao juizado da mulher, no início do ano, alegando estar sofrendo ameaças do sogro
e a juíza da vara concedeu uma medida protetiva, mandou que o sogro ficasse bem distante da nora. No meio do caminho, uma busca e apreensão na prefeitura de Cascavel acabou encontrando um montante de uns R$100.000 num carro de pessoa ligada ao casal, prefeito e deputada. Luana, que tinha o nome parlamentar de Luana Ribeiro, mandou tirar o sobrenome Ribeiro do seu nome parlamentar. Todo deputado, ele escolhe como quer ser chamado pelos demais colegas. Isso chama-se o nome parlamentar. Pois bem, neste fim de semana, foi revogada a medida protetiva contra o sogro da deputada. E ele, Tino, foi às redes sociais para, além de anunciar a decisão judicial a seu favor, fazer contundentes acusações contra a deputada e o filho dele. Só a obrigação de defender a sociedade nos impõe a publicação do vídeo. Vamos ouvi-lo. Circula nas redes sociais uma decisão judicial proferida hoje, suspendendo, revogando, isto é, anulando, tornando sem efeito uma medida protetiva proferida contra a minha pessoa, que foi requerida pela então deputada, esposa do atual prefeito de Cascavel, companheira do atual prefeito de Cascavel. Essa medida protetiva não foi por conta de nenhuma ameaça de agressão minha à pessoa dela. Foi apenas com o objetivo de me calar, porque ela sabia que da forma que ela e o marido dela, que apesar de ser meu filho, me tratavam, eu não concordava com a corrupção praticada na prefeitura, capitaneada por ela, que é uma corrupta. Ela não merece ocupar o cargo que ela ocupa de deputada estadual. Ela não merece ter assento na Casa Legislativa, a principal Casa Legislativa do estado do Ceará. É uma vergonha, e eu me envergonho e me arrependo de ter andado de mão dada com ela aqui em Cascavel e em alguns municípios pedindo voto para elegê-la deputada. Ela não teve o menor respeito por mim, que sou o pai do atual companheiro dela, que foi usando o meu Ribeiro no nome que ela foi para a rua pedir votos para ela. Eu gostaria de que ela retirasse o Ribeiro do nome dela, que ela envergonha não só a nossa família, mas todo eleitor que vai, a partir de agora, saber qual a índole dessa pessoa. Parentes em cargos fantasma recebendo dinheiro da prefeitura de Cascavel, funcionários de empresa no Aquiraz ganhando da prefeitura de Cascavel. O dinheiro que falta para a UPA funcionar melhor é desviado dos corpos da prefeitura pelo primo dela, chamado Juninho, orientado por ela e comandado por ela, pau-mandado dela, responsável pelo desvio e pelo descaso, pelos desmandos que hoje ocorrem na UPA de Cascavel. Tudo tem um comando dessa pessoa, que não teve consideração a mim, e para atingir os objetivos dela, ela não quer nem saber quem bota no fogo. Está botando agora o pai. O pai dela, que é uma pessoa honesta, trabalhadora, que não tem nada a ver com o dinheiro que foi encontrado no bagageiro do carro do apartamento dela, do carro que é no nome da secretária de meio ambiente do município de Cascavel. Ela querer dizer que é do pai, levar o pai para a polícia, mentir. E não se contendo
com a corrupção praticada até hoje, o desvio de dinheiro praticado até hoje, querem continuar elegendo um capacho, elegendo uma pessoa que não é político, que há 6 meses atrás nunca pensou em se candidatar nem a vereador. Nunca foi político, nem é político. Simplesmente é um pau mandado, é um laranja que comandou o superfaturamento nas obras de recuperação, de reforma, de construção na educação do Cascavel. Ele é uma grande mentira. É tão desonesto e tão corrupto esse candidato que eles estão apresentando, e optaram por ele exatamente por ele ser obediente, para continuar praticando a roubalheira comandada por essa pessoa que entrou contra essa medida popular contra mim. E nós não vamos deixar isso continuar a acontecer. Nós não podemos fazer isso, não só eu. Eu faço aqui um apelo às lideranças políticas de Cascavel para combater isso. É muito dinheiro desviado. Dinheiro que deveria ser investido nos pequenos postos de saúde construídos por mim. 8 postos de saúde, todos fechados. Na minha gestão, todos funcionaram nas zonas rurais, na zona rural de Cascavel. E hoje estão fechados. Falta dinheiro para esses postos de saúde. Mas o dinheiro desviado, o dinheiro de propina, o dinheiro extorquido dos investidores, dos donos de loteamento em Cascavel, que nenhum investidor da área de loteamento, do ramo de loteamento, quer investir mais em Cascavel, porque tem que pagar um pedágio caro, 10 lotes, que essa mulher que me denunciou sabe aonde estão esses lotes, é em nome dela, é recebido por ela e por capacho dela, e mais 100 mil reais. E quando eu digo que as obras da educação foram superfaturadas, eu chamo os empreiteiros para dizer o nome e o valor que pagaram por cada obra que construíram. É esse dinheiro que serve e é usado para comprar pequenas lideranças políticas, pequenos líderes políticos, humildes, que têm dificuldades até para sobreviver, quanto mais para bancar uma campanha eleitoral. E ultimamente nós vimos esse desmando, esse desrespeito. O dinheiro desviado da educação, da saúde do Cascavel, servindo para comprar, para praticar crimes eleitorais. Tudo capitaneado por essa sujeita. Mas eu quero encerrar dizendo, a calúnia que você me acusou e hoje a justiça foi feita, você vai pagar. Não lhe desejo mal nenhum. E o seu pagamento é você ser caçado. E a cadeia que você quis para mim, com certeza, não é para ela que eu vou. Peça a Deus que você não vá, porque o seu mandato que quer afastar meu filho, pode ter certeza que afastar ele é pouco. O principal é tirar de você o mandato que você tem dado a você pelo povo de Cascavel, com meu aval. Você é uma vergonha e você vai pagar por isso, vai me indenizar, porque eu vou entrar com ação judicial, cobrando reparação por danos morais, pela mentira, pela calúnia que você me acusou. Você não é digna de ter o nome Ribeiro, de usar o nome da minha família que você usou, que o besta do seu marido tirou, que eu tenho pena do meu filho. Ele pode tirar o Ribeiro do nome dele, mas o sangue que circula nas veias deles é o meu sangue. A história que ele se montou para se eleger prefeito de Cascavel foi a minha história, construída em cima de um alicerce que o povo de Cascavel me ajudou a construir. E vocês querem desconstruir. Não desconstrói, porque o mal por si se destrói. Quem vai ser destruído são vocês pelo mau comportamento, pela ingratidão de cada um de vocês. É triste a publicação desse vídeo. É triste. Mas ela se impõe em nome de um bem maior, que é o respeito ao patrimônio público. Se aí nós estamos mostrando a destruição de uma família, também lá na frente tem o respeito à sociedade. Ele está fazendo denúncias muito graves, denúncias que o Conselho de Ética da Assembleia tem que ouvir. Se não ouvir,
os deputados serão coniventes. Ele faz uma denúncia muito séria. Ele denuncia roubo, ele denuncia extorsão. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. O Conselho de Ética da Assembleia, sob pena de não ser conivente com a deputada, precisa tomar uma providência. Como também precisa tomar uma providência a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia. A Procuradoria Especial da Mulher precisa tomar uma providência. Tomar uma providência. Se a deputada não cometeu os crimes de que o sogro dela está acusando, ele que seja punido. Mas, antes de qualquer coisa, precisamos apurar e ela precisa prestar esclarecimentos. A deputada, durante todo esse primeiro semestre do ano, ela andou pouco na Assembleia. E, quando estourou o assunto, aí é que ela tem ficado em situação de reserva na Assembleia. Não, o jornalista se aproxima dela, porque ela não dá margem para isso. Ela teme falar sobre o assunto. Aqui o espaço está aberto para ela fazer a defesa dela. Sem dúvida, ela não virá fazer, porque ela, durante todo esse tempo, ficou escondida na Assembleia. Em todas as rodas da Assembleia, ou em quase todas as rodas da Assembleia, num determinado momento, o assunto era esse caso de Cascavel. Lamentável, não apenas para a família, para a política de Cascavel, mas para toda a política cearense. Bom, agora é o momento de sabermos quais são as manchetes dos sites dos jornais nacionais, como o Globo, o Estadão e o UOL, e também o que dizem as informações dos sites das duas casas do Congresso Nacional. Amanda. Olá, Edson, olá para você que nos acompanha aqui na TV Transparência. A gente começa agora com os destaques nos sites do Congresso Nacional, que como eles entraram de recesso, vai ficar aqui um pouco defasado, mas a gente destaca aqui em primeiro momento que o Senado se prepara para avaliar o projeto que regulamenta a reforma tributária. Essa notícia, que é o principal destaque na página do Senado, diz que a casa vai começar a analisar em agosto, quando voltarem do recesso parlamentar, o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária, que foi aprovado aí na Câmara dos Deputados na quarta-feira da semana passada, dia 10. Esse projeto de lei complementar, ele estabelece as regras de como vai ficar a unificação dos tributos sobre o consumo nos casos de diminuição da incidência tributária e normas para a devolução do valor pago, como o conhecido cashback. Aqui também em destaque, na página principal do Senado, é o apagão cibernético que aconteceu na última sexta-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu, após essa situação, uma regulamentação da inteligência artificial. Também em destaque aqui é a criação da Frente Parlamentar Católica, que foi criada no Senado. Essa criação dessa frente parlamentar foi aprovada com o objetivo de debater, de promover um debate sobre a defesa da liberdade religiosa, e aí o grupo formado por esses parlamentares vai se reunir para defender os princípios éticos e morais do catolicismo e acompanhar os projetos legislativos que tratam do interesse dessa nova frente. Durante a discussão no plenário que aconteceu na semana passada, essas discussões aí, esse projeto de estabelecimento dessa frente parlamentar recebeu algumas manifestações favoráveis, como da senadora Dorinha, da professora senadora Dorinha Seabra e do senador Isalci Lucas. Também em destaque aqui
aqui na página do Senado, é que a Comissão da Inteligência Artificial ganhará mais prazo para finalizar os seus trabalhos, e também destaque na página principal é que o Senado vai analisar as propostas de redução da jornada de trabalho, e também destaque é sobre o Rio Grande do Sul, sobre aquela medida provisória que destina 230 milhões de reais em crédito para os produtores, para a região ali do Rio Grande do Sul. E também aqui destaque nos especiais é sobre após a redemocratização, o Senado passou a refletir sobre a diversidade do Brasil e também sobre o Rio Grande do Sul, que a tragédia lá no estado mostrou que o Brasil precisa se preparar para as mudanças no clima. Outros destaques, agora a gente vai para as notícias na página principal da Câmara dos Deputados. A notícia principal é sobre a administração pública, uma fala do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele fala que mudança na legislação do aborto e liberação de armas e drogas não passarão na Câmara. Ele diz que essas mudanças, essas legislações não passarão na casa, na Câmara dos Deputados, mas que precisam ser discutidas, porque os parlamentares têm cada vez mais protagonismo e é natural que esses debates aconteçam no parlamento, disse o presidente da Câmara. Ele também fala que há muitos requerimentos de urgência que são votados sem o compromisso de mérito com a proposta. Um desses projetos é o polêmico texto que equipara o aborto de gestação acima de 52 semanas ao crime de homicídio. Também em destaque aqui na Câmara dos Deputados é na área de educação, cultura e esportes. Um projeto em tramitação na Casa cria uma política de incentivo à formação de professores para a educação básica. Esse projeto quer instituir a Política Nacional de Indução à Docência na Educação Básica, com o objetivo de atrair estudantes da graduação para atuarem futuramente como professores em escolas públicas e privadas. Esse texto já foi aprovado no Senado e serão os princípios da Política Nacional, por exemplo, a valorização dos docentes da educação básica e também o fomento à escolha da carreira docente entre os alunos da educação superior, entre outros. E também em destaque aqui, também na área de educação, cultura e esportes, é um projeto também, uma proposta que amplia a lei de cotas para abranger todas as instituições de ensino superior públicas. Esse projeto, que é do deputado cearense Gilvan Alencar, quer que a lei de cotas no ingresso da faculdade para prever que todas as instituições de ensino superior públicas no Brasil, e não mais aquelas que são vinculadas ao Ministério da Educação, reservem pelo menos 50% de suas vagas para os estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Essa proposta está em tramitação no Senado e o Gilvan Alencar fala, abre aspas, atualmente as instituições públicas como o ITA e o Instituto Militar de Engenharia não adotam integralmente a lei de cotas, o que resulta em uma exclusão significativa de estudantes oriundos de escolas públicas nos seus processos seletivos. São esses aqui os destaques que a gente tem no Congresso e a gente passa agora para os destaques que a gente tem nos principais jornais do país, nos sites dele, né, que a gente começa na Folha de São Paulo. O destaque é as eleições nos Estados Unidos e diz que o governo Lula espera que a desistência de Biden lá nos Estados Unidos mude a narrativa pró-Trump lá no país. A expectativa do Planalto aqui brasileiro é que os democratas construam uma candidatura competitiva e Lula já havia declarado apoio ao presidente americano. Também em destaque é que porta-voz da Casa Branca lá dos Estados Unidos diz que Biden terminará o mandato e diz que ele continuará lutando. Também aqui em destaque é que Biden fez o que Trump nunca fará, afirma o The New York Times em editorial. E também em destaque aqui no site da Folha de São Paulo são os editoriais, que também foram destaques aí na edição digital.
Os editoriais são o que o jornal pensa sobre o assunto. Eles falam que o zoneamento de São Paulo deve buscar interesse comum e também fala sobre os calafrios climáticos. O cenário da crise ambiental se agrava com a perda de geleiras em várias regiões. Na entrevista de segunda-feira com o ministro do Azerbaijão, e ele fala sobre as críticas dos países, ele critica, na verdade, os países desenvolvidos. Também em destaque são as emendas parlamentares. Amapá de Alcolumbre e Randolph, segundo menor estado do país, é campeão nessas emendas parlamentares. Aqui também foi destaque, aqui na edição digital de hoje, os desafios nas capitais, essa série feita pela Folha de São Paulo, e destaca aqui Fortaleza, capital do Ceará, e diz que a saúde em crise na cidade acirra a eleição e mistura falta de recursos com insegurança. A gente vai agora para os destaques do Estadão, porque o destaque de hoje também é sobre os Estados Unidos, uma matéria do The Economist. Eles falam sobre a disputa pela Casa Branca e perguntam será que eles vão aproveitar em relação a Joe Biden, que deu aos democratas uma segunda chance. A avaliação aqui do The Economist diz que se não quiser desperdiçar a oportunidade, o partido precisa ter uma disputa adequada sobre quem tem mais chances de ganhar de Donald Trump. Também falando sobre as eleições nos Estados Unidos, é que Obama pode se candidatar de novo à presidência dos Estados Unidos no lugar de Biden? Essa é uma pergunta também relacionada, que fala sobre a desistência de Biden, como o governo reagiu à decisão, como o governo Lula, reagiu à decisão da desistência do presidente dos Estados Unidos. Também aqui em destaque sobre o The Economist, esse jornal lá dos Estados Unidos, ele fala sobre a gestão petista aqui no Brasil. Ele diz que com Lula o Brasil caminha no lado selvagem da economia. Aqui também em destaque são a insegurança pública, sobre essas políticas públicas que os estados atrasam investimentos e podem desperdiçar 370 milhões de reais de fundo de segurança pública. O prazo para o uso das verbas federais para esses investimentos na área de segurança pública se encerra em dezembro e os gestores têm dificuldades de onde darão vazão para esses recursos. Agora a gente vai para os destaques no Globo, que também são as eleições nos Estados Unidos, que a campanha de Trump tem em mãos um plano para atacar os pontos fracos e as vulnerabilidades de Kamala Harris. A vice é a favorita para ocupar o lugar de Biden como uma candidatura democrata. Também na área de análise, falando sobre os Estados Unidos, é o momento e forma da desistência de Biden, reflete um político marcado por resiliência. Também em destaque aqui é a coluna de Bela Megali, que diz que sobre a preocupação do Partido Liberal com as últimas pesquisas sobre Lula, porque algumas pesquisas encomendadas pelo PL para medir o nome do partido em diferentes cidades nas eleições municipais também passaram a testar a popularidade de Lula e o peso que ele tem sobre os candidatos. Bela Megali escreve que os resultados, porém, não trouxeram boas notícias para os aliados de Jair Bolsonaro, porque os números dessas pesquisas têm mostrado que a popularidade do petista parou de cair em comparação com os levantamentos anteriores. Também é destaque aqui na página principal do site do Globo a convenção partidária aqui do Ceará, que a gente acabou de falar, que diz que Ciro se reúne com bolsonaristas e diz que o Ceará enfrenta uma ditadura sob o governo do PT. Aqui em destaque a foto de Ciro Gomes, na reunião lá em Juazeiro do Norte, e aí a matéria fala que o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, participou de eventos de lançamento de candidaturas no interior do estado, ao lado de candidatos alinhados ao bolsonarismo. Em Juazeiro do Norte, que é o terceiro maior colégio eleitoral cearense, ele dividiu o palanque com o deputado estadual Carmelo Neto, um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no estado. E durante o discurso, Ciro disse que o Ceará enfrenta uma ditadura ao comentar sobre a disputa acirrada que há entre o PT e o PDT por votos nas eleições municipais. São esses aqui os destaques que a gente tem pelos sites e pelo Congresso. Bom, se a senhora e o senhor
ilustres telespectadores aqui da TV da Transparência, acham que já viram de tudo na administração pública, preparem-se para esta. O Detran é uma das 3 empresas públicas do Estado que o Ciro Gomes disse que só faz serviços, obras, trabalhos, se receber propina. Foi esta a expressão que o ex-governador do Ceará disse já há alguns meses. Isso teve desdobramento, sem dúvida, a exoneração do superintendente de obras do Estado, o senhor Quintino Vieira, foi por conta disso. Ciro afirmou que em 3 órgãos da administração estadual só se constrói alguma obra, só se faz algum serviço se houver pagamento de propina. Ele citou a SOP, do seu Quintino Vieira, que já foi exonerado, ele citou a CAGES e também citou o Detran. O Detran, para quem não sabe, é o 2º maior arrecadador de dinheiro do Estado. Só perde para a Secretaria da Fazenda. E isso, os servidores do Detran exploraram muito bem isso quando eles tiveram um movimento grevista aí, que resultou em algumas melhorias salariais para eles. Eles diziam que iam parar o Detran, iam quebrar o Estado, porque o Detran é o 2º maior arrecadador do Estado. Veja bem, com multas, com emplacamento de veículos, não é com IPVA não, porque o IPVA é dividido meio a meio, o Estado com os municípios. Pois bem, atenção, um contrato do Detran com um banco nacional não identificado, não disse a Banco do Brasil, não disse a Banco do Nordeste, não disse a Caixa Econômica, não disse qualquer um dos bancos particulares. Pois bem, um contrato do Detran com Banco Nacional não identificado é um verdadeiro caso de polícia. Também por desrespeito à Constituição Federal, que no seu artigo 37 diz explicitamente: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade. O Estado, o município, a União só podem fazer negócios legais. Princípio da legalidade, da impessoalidade. Os negócios do Estado são impessoais. Da moralidade. Os negócios do Estado têm que ser morais. O princípio da publicidade. Publicidade aqui, nessa propaganda que o governo diz: eu estou construindo um hospital, estou construindo uma areninha, estou construindo isso, aquilo. Não é essa publicidade. É dizer nas suas redes sociais, nas publicações oficiais, o que está sendo feito, que contrato, com quem, por quê, quanto, todas essas questões. Publicidade. Pois bem, o contrato do Detran, você já pode ver na tela aí, diz que, primeiro, minuta do contrato, número 2x/2024. Nem o número do contrato tem para você não identificar. Nem o número do contrato tem para você não identificar. XX/2024. Está aí.
na tela. Essa página do Diário Oficial da última sexta-feira, está aí também, no cabeçalho tem o dia e tem o número da página. Confira aí, página 80 do Diário Oficial. Muito bem, do Diário Oficial de sexta-feira, é o segundo caderno. Minuta, repito, número, não tem, 2x/2024. Contrato de credenciamento que se fazem, de um lado, o Departamento Estadual de Trânsito, Detran Ceará, e de outro, a instituição financeira para os fins nele indicados. A instituição financeira, qual? Não se sabe. O Departamento Estadual de Trânsito, Detran Ceará, autarquia estadual, criada pela Lei 9.450/71 e reorganizada pela Lei 10.521/81, CNPJ, está lá o número, com sede na Avenida Godofredo Maciel, 2900, Maraponga, Fortaleza, Ceará, CEP, representada por seu superintendente, Michel Mourão Matos, brasileiro, advogado, matrícula tal, CPF, domicílio, residente Fortaleza. Credenciante, o Detran é credenciante. E de outro lado, a instituição financeira, não diz qual, com CNPJ, também escondido, não diz qual o CNPJ da instituição. Bota lá só X. Conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7X. É o CNPJ do banco. Portador é representado pelo senhor, não tem o nome do representante do banco, só tem X. Não é? Ele é residente, não diz também a residência, mas a carteira nacional de habitação dele não tem o número, mas tem lá 5X, Detran do Rio Grande do Norte. Ele é habilitado lá no Rio Grande do Norte. E inscrito no CPF também não tem os números do CPF. Doravante denominado credenciado, tendo em vista a homologação do processo de credenciamento, número só X, processo administrativo e tal. Não tem nenhuma identificação desse banco que fez este contrato com o Detran. Ora, o contrato é para as pessoas portadoras de carros pagarem lá os seus serviços do Detran neste banco. Pagar multas neste banco. Óbvio, as pessoas vão ter que saber que banco é esse. Mas por que essa omissão do nome do banco aqui? Por quê? A Constituição diz que os atos da administração pública têm que ter publicidade. Ora, nós sabemos que os bancos têm muito interesse em movimentar as contas de órgãos públicos. E eles pagam para administrar a conta. Um Detran desse que movimenta, que é a segunda fonte arrecadadora do Estado, tem alguns bilhões sempre depositado no banco. Todo e qualquer banco tem muito interesse em ter a conta do Detran e paga um bom volume de recursos, para ter essa conta. Paga para ter a conta da Assembleia, paga para ter a conta do Poder Judiciário, paga para ter a conta
de toda e qualquer instituição ou órgão do Estado que tenha bom dinheiro. A Assembleia tem um bom dinheiro. Ela recebe mensalmente uma boa quantia do orçamento do Estado para o seu funcionamento. Idem em relação ao Poder Judiciário. O Judiciário já vendeu suas contas à instituição financeira que deu para construir prédios. A Assembleia construiu um dos seus prédios com uma conta que ela vendeu. E esse dinheiro do Detran vai para onde? Isso é importante. O Ministério Público precisa saber desse contrato. O Tribunal de Contas do Estado precisa auditar imediatamente esse contrato, se não sustá-lo. Por que não tornar público? Por que esse banco quer ficar escondido? Ou porque o Detran quer esconder esse banco? A Procuradoria-Geral do Estado pode até propor uma ação ou outra, querendo saber por que está noticiando isso. Porque ele não é... O Detran, o Estado, não está sendo transparente. Não está sendo transparente. E tem obrigação, não faz nenhum favor aos cearenses em ser transparente. É obrigação. A lei manda que seja transparente. São os princípios da administração pública que todo e qualquer estudante de direito aprende como LIMP, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. A Receita Federal precisa saber conhecer as contas desse pessoal que dirige esses órgãos, fazer essas negociações com esses bancos que ficam escondidos. A escolha dos candidatos a vice-prefeito. Os principais candidatos à Prefeitura de Fortaleza ainda não têm os seus companheiros de chapa. Nós já dissemos aqui, em outra oportunidade, que exatamente por conta disso, da negociação de última hora, da falta de entendimento entre candidato a prefeito e candidato a vice, é que lá na frente motiva a briga deles. E aí a administração fica toldada. O vice brigado com o prefeito brigado com o vice. Nós já tivemos aqui vários exemplos. Olha, a Luiziane brigou com os seus dois vices. O primeiro, o Carlos Veneranda, no primeiro mandato, e Tim Gomes no segundo mandato. Aliás, aqui tem uma particularidade, um detalhe. O Tim Gomes, a Luiziane engoliu o Tim Gomes como candidato a vice, porque no acordo político entre o PT dela e o governador da época, o Cid Gomes, o Cid indicaria o vice. E o Cid indicou o Tim Gomes, que era vereador, foi presidente da Câmara Municipal. A Luiziane não aceitou, pediu um outro nome. E o Cid disse que ela não indicava, ou era ele, ou não seria ele, ou não tinha aliança. Ela fez a convenção, que homologou o nome dela, mas não homologou o nome do vice. E só na última hora o vice foi indicado à justiça. Portanto, ela já chegou no primeiro dia de mandato brigado com o vice. Juracy já tinha brigado também com o seu vice. E o Roberto Cláudio brigou com o seu primeiro vice, o Gaudêncio Lucena. Então, nós temos esse histórico de briga entre prefeito e vice-prefeito. Exatamente por isso. Não há afinidade entre prefeito e vice. São conchavos que chegam a essa conclusão. Não, então o vice será fulano de tal. Ora,
se prefeito e vice aliados já têm dificuldade de administrar a cidade, quando mais eles brigados. Com essa informação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje neste primeiro bloco de notícias aqui na TV da Transparência, convidando-os a continuarem conosco, porque já já teremos novas informações. Obrigado.